Com a pandemia do novo coronavírus, como é que você está tratando a sua saúde? Nós viemos aqui no DMI falar com o Dr. Fernando para sabermos quais exames e como as pessoas devem cuidar de sua saúde mesmo em tempos de pandemia. Dr. Fernando, o senhor dirige duas empresas, a DMI e a Imagem e Diagnóstico. Quais os diferentes exames são realizados em cada uma delas? Então, são o nosso grupo, né, que é o grupo de radiologistas aqui de Mococa, do qual eu faço parte, sou um dos mais antigos, né? A gente tem a Imagem Diagnóstico, que atua lá na Santa Casa, na radiologia lá da Santa Casa, e tem a DMI, que é essa clínica que a gente opera aqui nesse recinto aqui. E o que acontece é o seguinte, lá na Santa Casa, a Imagem Diagnóstica já é muito tradicional, há anos, mais de 30 anos atendendo aqui em Mococa, ela atende muito, o forte dela é o atendimento municipal, né? O atendimento da população do modo geral, né? Então, a gente tem os convênios com a prefeitura, é o atendimento, por isso que é até mais conhecido e muito mais volumoso, porque é o atendimento geral para a população de Mococa. Qual que é a diferença de atendimento? O que a gente faz lá na Santa Casa, diferente daqui, são os exames de tomografia computadorizada, que hoje está muito na moda por causa do Covid, né? A gente vai chegar lá depois. E aqui na clínica, a diferença que ficou de lá é a ressonância magnética, que é feita aqui na clínica. No resto, os exames são mais ou menos os mesmos, são os mesmos ultrassons, as mesmas mamografias, com qualidade muito semelhantes, os aparelhos um pouquinho diferentes, um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, mas na realidade os exames são muito parecidos e muito semelhantes, e as pessoas assim pode escolher tranquilamente qualquer um dos dois que vai ser bem atendido, a gente faz o possível para que seja bem atendido mesmo. O atendimento entre elas tem diferença? A gente faz o possível para não ter, e isso é uma coisa fundamental, e todos os meus funcionários aqui sabem disso, lá na Santa Casa também. Eu acho que é uma coisa muito injusta se isso acontecer, porque na realidade a pessoa está ali, se a gente tem o convênio com a prefeitura para atender o munícipe e as pessoas que precisam, a gente tem a obrigação de atender e atender bem. A gente procura fazer isso, e a minha tradição aqui em Mococa, acho que todo quem me conhece sabe que a gente faz o possível para não ter nenhuma diferença. E espero que não tenha. O que mudou no funcionamento das empresas com a pandemia da Covid-19? Sem dúvida, né? Mudou toda a medicina no mundo inteiro, né? E a gente aqui é um reflexo, porque a gente mexe muito com o diagnóstico, né? Então, e tem um fluxo grande de pacientes, pessoas que fazem essa circulação, e a gente aumentou muito os cuidados de separação, então a gente procurou separar muito o horário dos exames para evitar o máximo encontro das pessoas nas salas de espera, mesmo na sala de exame, pedindo, por favor, para acompanhantes o mínimo possível, e a gente vai fazendo o que dá, né? E ciente de que a população está também precisando ter essa colaboração também, né? Quais exames são realizados no auxílio do diagnóstico do coronavírus? Olha, para o Covid, como te falei, o forte é mesmo a Santa Casa, que é onde fica a tomografia, né, que é o exame mundial de imagem do Covid. Aqui na radiologia, aqui na DMI, a gente faz o básico, que é a radiografia simples do tórax, alguma radiografia assim, de virose, que é os seios da face, essas coisas assim. Mas o forte e o decisivo fica mesmo na Santa Casa, que é onde está o aparelho de tomografia, que é fundamental para o diagnóstico da doença. Quais exames e especialidades médicas devemos ficar atentos para não descuidarmos da saúde apesar destes tempos? Então, as doenças estão aí, né? As doenças não pararam. Infelizmente, o Covid veio só somar no que já existia, né? É claro, por exemplo, Mococa eu acho muito bem acompanhada. Quem conhece aí por fora sabe que Mococa tem uma boa medicina e os médicos muito competentes em todas as áreas todas. O básico que não pode deixar são, por exemplo, os pacientes que fazem estadiamento de neoplasia, de doença de cirurgia. Esse estadiamento não pode ser deixado para depois,
porque ainda mais muitas vezes tem que fazer procedimento de mudar a conduta de medicação, essas coisas todas. Os ginecologistas precisam fazer seus exames periódicos. É claro que tem exame, por exemplo, que pode esperar daqui 2 meses, daqui 1 mês, mas, do modo geral, são os exames que precisam até estar atento. E principalmente os exames de, por exemplo, as mamografias estão dando um tempo, né? Porque é um exame que dá para esperar um pouquinho, a não ser que a pessoa perceba uma alteração, que note que tem coisa diferente. Então aí precisa ir ao ginecologista. Mas na rotina, as pessoas que fazem exame de screening, que a gente fala que é de estadiamento, são exames que podem aguardar, esperar, até para evitar muita confluência na sala de espera e tudo isso que a gente já falou. O senhor falou da mamografia e há pouco tempo adquiriu um aparelho de última geração. Fale um pouco sobre ele. Qual o diferencial que ele tem? Esse aparelho é a nossa menina dos olhos atualmente, né? Fizemos um esforço grande para conseguir comprar essa máquina, né? Era um sonho já de algum tempo. É um aparelho totalmente digital, um aparelho que tem uma imagem fabulosa. O pessoal que utiliza, os ginecologistas, os mastologistas podem confirmar isso, e a gente está muito seguro porque é um exame, um equipamento que proporciona um exame muito bom, um exame de muita segurança para a gente. Então, e ele melhorou o que a gente já tinha, que modéstia à parte já era bom também, mas agora demos um passo além e estamos no máximo que a gente pode oferecer. As grávidas têm um pré-natal a cumprir. Qual o protocolo de atendimento? Então, as grávidas é o seguinte, né? Assim que a pessoa percebe que existe a possibilidade de estar grávida, tem que confirmar essa gravidez, né? Tem os exames de laboratórios todos, e o ultrassom geralmente é muito feito logo no início, na 8ª semana, 7ª semana, os ginecologistas gostam, porque é uma época que a margem de erro do tamanho do tempo de gestação é muito pequena. Então fica muito delimitada a data do futuro parto, vamos dizer assim. Então é uma gravidez, um exame inicial, depois tem um exame em torno da 13ª semana, que é famoso já da nuquinha do nenê, né, que todo mundo sabe. Depois o exame morfológico, que é onde vai ver toda a estrutura interna do nenê, é um exame bem mais complexo. E depois os ginecologistas obstetras gostam muito do exame mais tardio para confirmar a posição, ver o estado do desenvolvimento da gravidez. Do modo geral, são esses 4 exames que são recomendados. É claro que nesse meio tempo o obstetra tem toda a autonomia para ver se precisa de mais algum ou não. Isso aí, e mesmo porque o ultrassom é um exame espetacular, que eu acho, e que não causa malefício nenhum, pode ser feito quantas vezes precisar. Como o senhor analisa a situação atual devido à pandemia? É uma situação completamente diferente, né? Hoje é um pavor geral, inclusive no meio médico, a gente não sabe até onde vai isso. O nosso retrato hoje é o que já aconteceu nos outros países. Imagino que esteja perguntando sobre o Covid, né? O estrago que fez no mundo, né? E o mundo inteiro, nós usamos hoje a experiência do que aconteceu nos outros países, mas teve muita coisa improvisada, que eu acho, mas até pela própria novidade do assunto. Muito grave tudo que aconteceu. Espero que não tão cedo a humanidade tenha uma experiência desse tipo, mas pode servir para alguma coisa, para mudar um pouquinho o foco das coisas, que a gente tire algum proveito e mostra que nós não estamos imunes a essas coisas tão pequenas, com vírus que a gente nem vê. Que recado quer dar para a população? Cuidado, temos que nos cuidar, máscara, as coisas todas que é possível, distanciamento, tudo que ouve falar na televisão, desde meados de março, né, a gente ouve falar disso, é o que a gente tem que recomendar e é o que é possível fazer, porque não tem remédio, é uma doença que não tem remédio e temos que evitar o máximo possível adquirir essa doença e principalmente disseminar essa doença.